Gisele aí. Então, graças a ela aqui. Me deu carona. Trouxe. Apesar das perdidas nas rotatórias da vida. Aliás, esquema não pode ter rotatória, né? Muito bem. Me pediram para conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? E as portas da Semana Santa, né? Como muito bem foi dito lá dentro, é uma semana maior, né? A maior festa, a festa maior do cristianismo é o período pascal. Jesus poderia ter nascido miraculosamente, Jesus poderia ter falado do jeito que falou, poderia até ter feito milagres, mas se não tivesse ressuscitado, desculpe o termo bem popular, não serviria para nada. Seria mais um grande líder, um grande profeta, como foi Buda, como foi Gandhi, mas sentido teria nós estarmos aqui se ele não ressuscitou. E Paulo vai dizer isso: vã seria a nossa fé. Então, vamos entender uma coisa importante, hein? Nós não nos reunimos para falar de um personagem do passado. Nós nos reunimos para falar de alguém que está presente, vivo, atuante no nosso mundo. Meu nome é Edivaldo, eu sou professor de Teologia Sistemática lá na Faculdade de São José dos Campos, assessoro comunidades, paróquias, sou leigo. Na qualidade de leigo também assessoro retiros de espiritualidade por aí. É uma alegria muito grande estar com vocês, porque são jovens, isso me energiza, são do Cursilho, nessa história de uma igreja em saída, Cursilho, ó. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, antes de entrar no tema, gostaria de fazer um convite muito especial para vocês, para nós, né? Para que entremos na revolução do Papa Francisco. É o desafio dessa Semana Santa para nós. Entrarmos na revolução do Papa Francisco. Francisco é mais que um nome. E está pelo nome Francisco, é o que está por um modelo de igreja, por um jeito de ser igreja. E com todo respeito ao Papa Francisco, mas desse jeito de ser igreja, o Cursilho já conhece. Né? Até porque o Papa Francisco não está inventando a roda, ele só está revitalizando o Concílio Vaticano II. Nós estamos aí celebrando 50 anos, mas que eu me atrevo a dizer que, enquanto igreja, nós não aplicamos ainda 40% do curso. Temos muito para trabalhar. O Papa Francisco vem justamente como esta primavera eclesial. E ele está nos surpreendendo pelo óbvio, né? Nossa, ele leva a malinha dele. Nossa, ele paga a conta dele, ele não trocou o sapato que ele usava na Argentina. Mas isso é óbvio, porque nós estávamos meio desacostumados a essas coisas. E ele vem justamente para dizer: olha, a igreja de Jesus, ou melhor, na igreja de Jesus, quem não serve, vírgula, não serve. E eu sou o primeiro a dar um exemplo. Ele dizendo, né? Meu avô, desculpa se eu falo um pouco da minha família, meu avô dizia assim: ó, o dono do defunto pega na cabeça. Sim ou não? Então o exemplo agora está vindo de cima. As mudanças que ele está propondo a partir dele. E sempre as mudanças eram a partir de baixo, né? Sempre o leigo, a leiga. Agora não, vem a partir de cima, do clero, do Papa. Então isso é muito importante. Nós precisamos apoiar isso. Precisamos apoiar o Papa Francisco.
uma igreja em saída, uma igreja acolhedora, uma igreja libertadora, uma igreja que fala pouco e trabalha mais, uma igreja mais comprometida, uma igreja que se reúne de vez em quando, porque é lá fora que a vida se decide. Claro que nós precisamos nos reunir, mas o problema é quando nós começamos a só sentar. Precisamos estar em saída. E nisso, se eu conheço um pouco do Cursilho, o Cursilho vem com essa prática há um bom tempo. E isso é importante. Então agora é só casar o que o Cursilho já vinha fazendo, porque nada mais é do que Evangelho, com a proposta e a revolução do Papa Francisco, que nada mais é do que Evangelho. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque falar de Maria também é falar de uma jovem, que quando recebeu a proposta do reino, tinha aí para explorar 15 anos. Claro que na morte e ressurreição de Jesus ela já estava aí, você coloca aí mais uns 30 anos aí para Jesus, então ela estava aí com uns 45, 48, talvez. Isso é o menos importante. O mais importante é que Maria disponibiliza seus dons ao projeto de Deus. Então, quando eu olho esse tema, eu fico pensando assim: se Maria foi capaz de disponibilizar seus dons ao projeto de Deus, quais são os meus dons e que eu posso disponibilizar para que o reino aconteça? O que eu tenho de potencial? O que eu faço bem feito? Que eu gosto de fazer? Eu vinha comentando com a Creuza no caminho, aquilo que a gente gosta de fazer, se eu gosto de fazer, é porque é dom. É um critério de discernimento. Se eu gosto de fazer e isso produz vida e liberdade para o povo, então é dom de Deus. Porque tem coisa que a gente gosta de fazer e que também não dá, né? E aí a gente tem que pôr de lado. Mas se eu gosto de fazer e isso produz vida e liberdade para o povo, está aí um critério interessante. Ah, mas eu tenho medo de dar mensagem, eu fico nervoso, mas eu gosto de fazer. Então vai, meu irmão, vai tremendo, vai balançando, mas vai, porque é dom. Para Jesus também as coisas não foram fáceis, suou sangue. Então as coisas, você anunciar, e a reflexão ali foi muito bem feita, você anunciar um reino dentro do outro reino, vai gerar problema. Então todos nós aqui, inclusive Maria, somos discípulos missionários de um preso político. Não tem jeito de fugir. Nasceu fora da cidade, morreu fora da cidade, preso entre dois marginais, sob dois julgamentos, um político e um religioso. Político porque falaram que ele agitava o povo. Aliás, o Padre Zezinho canta muito bem isso na canção, né? O jovem Galileu. E religioso porque Jesus teve as 3 atitudes que só Deus no Primeiro Testamento poderia ter. Perdoa pecado, só Deus poderia perdoar pecado. Relativiza a lei, só Deus poderia relativizar a lei. Em Mateus ele diz assim, o que diz os antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Pronto, relativizou a lei. Eu estou acima da lei. E age sobre as forças da natureza. Perdoa pecado. Falei demais, hein, professor? Já volta. Já volta, deixa ele volta. Já volta, né? Perdoa pecado, age sobre as forças da natureza e relativiza a lei. 3 prerrogativas de Deus no Antigo Testamento. Então, por isso, ele começou a incomodar os fariseus e os doutores da lei.
Agora, esse Jesus, ele era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, sem confusão, sem divisão, sem separação. Conselho de qual setor? Que é isso? Está entrando. Está entrando? Então entra lá. Enquanto homem, Jesus por 9 meses esteve no ventre de Maria. Então nós podemos dizer que por 9 meses o paraíso passou pelo ventre de uma menina. Por 9 meses o centro não é nem o templo em Jerusalém e nem o Monte Garizim. Por 9 meses o templo, o centro é uma menina, uma mulher. Por 9 meses, 2 pessoas da Trindade habitam o ventre de uma mulher: o Espírito Santo e Jesus. Então, eu costumo dizer que diante de uma grávida, seja ela quem for, se a gravidez possa ter acontecido do jeito que aconteceu, nós deveríamos nos aproximar e pedir a bênção para ela, porque ela está cheia do Espírito Santo. De novo? Para nós não perdermos o foco, enquanto eles coloquem aí, vocês estão com essa escritura aí? Não? Como assim? Na reunião do terceiro? Sim ou não? Quando você vai para um curso de culinária, quando você vai sair com o carro, você sai sem step? Sim ou não? Eu nem olho. Nem olha pelo carro e se furou o pneu. Gente, uma coisa interessante para nós aí, né? Importante trazer a Sagrada Escritura para uma reunião. Claro que é uma reunião de amigos, mas não é só de amigos, né? É uma comunidade aqui. Então, ó, vamos lembrar aí de uma passagem importante que está lá em João. Anota aí. João, capítulo 2, versículo de 1 em diante. Aí se diz o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E aí o resto da história você já conhece. Sim ou não? Sim. No terceiro dia, depois do quarto dia, no Evangelho de João, tudo
tudo acontece dentro de uma semana de 7 dias. Porque no Evangelho de João, Jesus vai recriar todas as coisas. Então, o Evangelho de João começa lá, no primeiro dia, lá no capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João. Então, aqui está o primeiro dia. Segundo dia, no versículo 29. No dia seguinte, depois do terceiro dia, no versículo 35. No dia seguinte, o quarto dia, no versículo 43. No dia seguinte, João sempre começa o seu parágrafo com essa frase, no dia seguinte. Então você conta desde o versículo 19 até o versículo 43, dão 4 dias. Boda de Caná, ele diz assim, ó, no terceiro dia, depois dos 4. Então 4 mais 3, 7. 7 é o número da perfeição, 7 é o Shabá, o dia que Deus descansou, depois de ter criado todas as coisas. 7 são 7 dias da criação. Então veja como o texto de Jó, a boda de Caná, não está aqui por acaso. O resto da história vocês já conhecem. Então, vou pedir para a comadre aí ler para nós. Vai lendo e eu vou te interromper, tá bom? No terceiro dia houve uma festa de casamento em Caná, da Galileia. De quem que é esse casamento? Ninguém sabe. O mais importante aí não é falar do noivo desse casamento, mas falar quem é que estava nesse casamento. Jesus, Nossa Senhora e os discípulos. Então, ele é o verdadeiro noivo para a comunidade joanina. Quem é a noiva? A comunidade, representada em Maria e nos discípulos. Aonde que é a festa? Qual é o nome da cidade? Jacareí? Caná. Caná em hebraico significa adquirir. Portanto, aí em Caná da Galileia, e Galileia, pode vir coisa boa de Jacareí ou não? Da Galileia também não vinha coisa boa. Falaram isso de Jesus, mas ele não é da Galileia. Pode vir coisa boa da Galileia, lembram disso? Então, em Caná, Jesus vai adquirir um povo novo. Caná adquirir. Bom, e aí o que acontece? Pode continuar. E lá se encontrava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para a festa junto com seus discípulos. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Faltou vinho. Vinho, na Bíblia, muito mais do que uma bebida, símbolo do amor, da vida nova, da libertação. Por isso, depois no capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem produzir nada. Fiquem unidos a mim. Então, o vinho, sinal do vinho novo. E aí, faltou. E agora? Como é que faz? Eles não têm mais vinho, respondeu-lhe Jesus. Mulher, importa isso a mim e a ti. Minha hora ainda não chegou. Mulher, no tempo de Jesus, só o marido chamava a esposa em público de mulher. Portanto, esse mulher aí não é... Jesus não está usando um tom pejorativo. Esse mulher aí com M maiúsculo. É um título honorífico. Na teologia joanina, esse mulher aí nos remete lá ao livro do Gênesis, a nova Eva. Colocarei inimizade entre ti e a serpente, e a tua geração vai esmagar a cabeça da serpente. Nós estamos aí a um dia de entrar numa semana onde nós vamos ver a geração de Maria esmagar as cabeças da serpente. Quem que é a geração de Maria? Jesus. Quem que é a serpente? O pecado. Na cruz se realiza essa profecia de Gênesis: vou colocar inimizade entre ti e a serpente, e esta vai esmagar, e a tua geração vai esmagar a cabeça da serpente. Na cruz, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Bom, chama aí, segura aí, tá? Chama aí a mãe de mulher. Mas qual é o nome de Maria?
Maria em hebraico, Miriam. Miriam é um nome composto por dois nomes, duas raízes, uma egípcia e outra hebraica. Mir vem da raiz egípcia amada. Ian, do hebraico, Senhor. Portanto, Maria, quem chama Maria aqui? Nenhuma Maria aqui? Só você que é amada do Senhor aqui. E as outras? Não são amadas? Sim ou não? Você se sente amada? Sim ou não? Está em dúvida. Fala, menino. Sim ou não? Maria, lá, a amadinha do Senhor. Certo, Maria? Está assustado comigo aí. E os Mários? Tem Mário aqui ou não? Não tem Mário? Mas vocês também não se sentem amados do Senhor? Sim ou não? Ah, isso aí. Então Maria, ó, nunca mais esqueça. A amada do Senhor. O nome de Maria. Lembre-se que o povo hebreu não é como nós, né? Ocidentais, 2000 e poucos anos de distância. Daqui a alguns anos, muito moleque aí vai se chamar Neymar, né? Neymala, Neymar, Justin Bieber. Será que vai ter algum deles? Tem, né? Então, a gente dá nome assim. Agora, na Bíblia, nome significa a identidade da pessoa, a vocação da pessoa. Portanto, Maria, ela tem uma vocação, ela é a amada do Senhor. Jesus significa o quê? Deus salva. Yeshua. Moisés, Moshá, tirado das águas. André, tem algum André aqui? Não, né? Dom de Deus. Lázaro, Deus proverá. E por aí vai. Por isso que quando Moisés pergunta para Deus na serpente, qual é o seu nome? O que ele responde? O que Deus responde? Deus fica silencioso? Eu sou aquele que sou. Parece estranho isso, né? Eu sou o inominável, eu não tenho nome. Porque dar nome é abarcar a pessoa. Eu sou o inabarcável, mas estarei sempre com você, irmão. Sempre com o povo. Portanto, eu sou aquele que sou. Por isso Deus dá essa resposta para Moisés. Tá bom? Então, só para a gente se situar aí no nome de Maria. Uma questão importante aí quando olhamos para a vocação e missão de Maria, o projeto de Deus. O título que vocês me deram é Maria disponibiliza seus dons para o projeto. Mas que história é essa de volta de projeto de Deus? O que é o projeto de Deus? O projeto de Deus, ele visa vida e liberdade para todos e todas. Portanto, quando nós olhamos para Êxodo 3, no seguinte, ou para Lucas 4, 16 e 22, nós tomamos consciência do conteúdo desse projeto. Deus entra na história e alia aos que são marginalizados. Em Êxodo 3, no seguinte, Deus fala assim, ó, eu vi, ouvi e desci para libertar meu povo. Vi, ouvi e desci. 3 atitudes femininas. Na família, quem é que ouve primeiro? Quem é que percebe as coisas primeiro? Quem é que toma atitude? Então veja, isso depois nós vamos perceber na boda de Caná. Quem é que percebe primeiro que está faltando vinho? Quem é que toma atitude? Não dá para a gente fazer uma ligação entre o Deus do Êxodo e a atitude de Maria. Por que ela pode ter essa atitude na boda de Caná? Porque ela está afinada com Deus. Só quem está afinado com Deus, Deus não fala comigo. Claro, você não sintoniza com Deus. Então, quando nós estamos afinados com Deus,
nós temos sensibilidade para perceber carências, para perceber o clamor do povo. Então, Maria. Então, em Mateus 2,12, nós vamos ver que Deus apresenta um novo caminho. Ele vai dizer, né? Os magos, eles vêm por um caminho e depois eles voltam por outro. Alertados em sonho, os magos voltam por outro caminho, porque senão Herodes teria informações mais precisas sobre o menino. Então esse projeto de Deus, ele está sempre em conflito com os poderosos. Não tem jeito. Quer seguir Jesus, meu irmão? É andar na contramão. Não tem como. Aliás, o projeto de Jesus às vezes conflita até com a nossa interioridade. Queremos ir para um lado e o projeto de Deus está apontando para outro. O nosso eu às vezes grita mais forte dentro do movimento, as coisas têm que ser do meu jeito. Tem um padre das antigas que ele foi diretor do cursilho muitos anos, não sei se vocês já ouviram falar dele, o padre Zé Ribola. Já ouviu falar dele? Ele tem um livro que é básico, todo cursilista deveria ler, chama-se O Plano de Deus. Esse livro é básico. Quer ter uma boa base teológica, espiritual, faça desse livro o seu livro de cabeceira. E se você ler mais de uma vez esse livro, você vai perder medo de dar mensagem, porque ali estão todas as mensagens do cursinho. Numa linguagem popular, ele é redentorista, vocês estão aí, ele era, né? Vocês estão aí com missões redentoristas, vocês sabem que o redentorista tem um jeitão muito popular de caboclo de falar, para ele falar algo teológico, ele conta uma piada e por aí vai. Então, se puder, leia esse livro. Acho que vai ajudar muito no caminho. Então, é por que eu falei do livro? Hã? Estão ligados. Por causa do plano de Deus. Então, o plano de Deus é esse projeto que sempre vai entrar em conflito com os poderosos. Não tem como. E no plano de Deus, muitas vezes, nós temos o nosso jeitão. E o saudoso Zé Ribola dizia assim, ó, e Deus tem o jeitão dele. Então, vai conflitar também aqui dentro. Tem coisa que não dá mais para fazer depois que a gente encontra Jesus Cristo. Não dá para servir a dois senhores. Não tem jeito mais. Agora, o que é bacana em Jesus é que, e em Deus, é que Ele não quer que a gente mude o nosso jeito de ser. Ele só quer que a gente vá para o caminho dele. Ele sabe o tamanho que nós somos. Ele sabe do barro que viemos. Mas, agora a questão é, você quer mudar de rota? Foi a proposta que ele fez para Maria. E aí, Maria, você topa? Você aceita? Porque como toda menina da sua época, Maria também queria casar, ter filho, enfim. E aí vem uma proposta diferente. Então para nós também tem uma proposta diferente. Vocês estão marcando o tempo aí? Quem que está controlando? Cadê o cronometrista aí? Não tem hoje? Não tem hoje? Então, até que horas vai o negócio? Até meia-noite? 5h, 6 horas? Bom, o que é um dom, minha gente? Dom é uma dádiva, é um presente, é uma qualidade inata. O que Deus dá, Deus não tira. Deus colocou alguns dons em você, em mim, em nós. Isso Ele não tira. É dom. Ele deu. Deus não é inconstante como nós. Uma hora queremos, outra hora não queremos. Damos presente para a namorada, aí quando brigamos pedimos de volta. Vocês não devem ver isso não, né? Devolve meu celular que eu dei presente para você. Deus não é assim. Então, quais são esses dons que Maria dispõe?
disponibiliza. Acho que aqui é importante que nós irmos fazendo uma relação com a nossa vida. O primeiro dom é o dom da vida. O primeiro dom que Maria disponibiliza é o dom da vida. Então, a questão é, você está disponibilizando esse dom, nós estamos disponibilizando esse dom para o projeto de Deus? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual é a proposta que eu estou seguindo? Um outro dom que Maria disponibiliza, ela disponibiliza a sua sexualidade. Opa, que importante, hein? Não confundir sexualidade com genitália. O que é sexualidade? É todo o ser. Ela disponibiliza, no caso dela, o feminino, que na psicologia a gente chama de ânima, o ânima. Quer dizer, dimensão feminina. Tem uma psicóloga aqui, um psicólogo, estudante de psicologia. O ser humano, Jung identificou duas dimensões, o masculino e o feminino, tanto no homem quanto na mulher. O que é o masculino? O que é o masculino, tanto no homem quanto na mulher? É a razão, o positivismo, às vezes até a rigidez, a frieza. Nós estamos vendo aí os ataques na Síria, a dimensão do masculino distorcida, tanto no homem quanto na mulher. Agora, o que é o feminino? É o afeto, é a gentileza, é o cuidado. Então, a nossa geração, a nossa sociedade está carente do feminino. O Papa Francisco diz que o maior pecado nosso hoje, nosso, seu, meu, é a indiferença. Somos uma sociedade insensível. Estamos acostumados a ver gente caindo na rua e não fazemos nada. Estamos acostumados com gente morrendo com bala perdida e não fazemos nada. Estamos acostumados com a miséria, com a corrupção e não fazemos nada. Ultimamente até andamos fazendo algumas coisinhas, né? Batendo umas panelinhas aí e tal. Né? Estamos acostumados a ver o noticiário, jovens morrendo. Gente, morre mais jovem no nosso país do que toda a guerra do Vietnã matou soldados. Vocês estão vendo aí na televisão, eu não preciso citar o caso daquela menina que morreu numa quadra de basquete lá no Rio de Janeiro. A outra levou 13 facadas, um maníaco aí. Enfim, Maria disponibiliza a sua sexualidade, o feminino. Maria disponibiliza toda mulher, se vai ter filho ou não, se é fértil ou não, ela traz em si a maternidade. Sabia disso? Toda mulher. Porque se não fosse assim, como é que ficam as religiosas? Nunca vão ser mães? São mães também, mas da comunidade. Canalizam a sua maternidade para um outro caminho. Agora, todos nós, não sei vocês, mas eu conheço mulheres que não podem engravidar, mas nem por isso significa que elas não trazem em si o dom do cuidado, da maternidade, do aconchego, da carícia. Isso é da mulher, não tem jeito. Aliás, na teologia a gente ensina que o Espírito foi derramado sobre toda a criação, mas a mulher é portadora do Espírito por excelência. Toda mulher. Porque a ela é dado, eu diria, o privilégio de se relacionar com a procriação, com a vida. Não tem jeito. Então Maria disponibiliza a sua maternidade. Maria disponibiliza o seu profetismo. Maria é profeta. Nós estamos muito acostumados, viu, mulheres? É uma pegada para vocês aí, ó, a ver Maria, a serva, a humilde, a
aquela que é resignada, tudo bem. Mas e a Maria profética do Magnífica, que diz de que lado Deus dela está? Ele abate os poderosos e eleva os humildes, despede os ricos de mãos vazias. Ali nós temos a Maria profética. E essa dimensão de Maria, viu, mulher, é muito abafada por nós homens dentro da igreja. Porque nós queremos vocês sempre quietinhos. Sempre resignadas. Então é difícil você ver uma novena, desculpe a sinceridade, onde o tema é a dimensão profética da mulher, a dimensão profética de Maria. É sempre Maria, a silenciosa, a calada, a quietinha. Ixi, tem umas teólogas amigas minhas que querem morrer com esses vídeos. Isso é coisa de homem. Elas falam assim, eu abaixo a cabeça, senão a gente apoia, né? Isso é coisa de machista. Claro que elas estão exagerando um pouquinho, mas cá para nós, né? Quantas vezes vocês ouvem na liturgia a leitura do Magnífico? Já reparou? Pouquíssimas vezes. Quantas vezes numa mensagem de Maria a gente vê a pessoa começar a partir do Magnífico? Está na hora de nós resgatarmos a dimensão profética de Maria. Quando for falar de Maria lá no concílio, veja o que o Zé Rigola fala no livro dele, O Plano de Deus, sobre Maria. E ele vai a partir do Magnífico. Veja o que o Papa Francisco fala de Maria, para ser mais atual, na Laudato Si. Já leram a Laudato Si? A encíclica ecológica? Não leram ainda? De que planeta vocês vieram? Gente do céu, uma encíclica belíssima, tudo a ver com a juventude, trata sobre questões ecológicas. Que igreja em saída nós queremos ser se não lemos ainda a Laudato Si? Então, ó, segunda-feira tem livraria católica aqui, ó. Corre lá e lá, vamos ler. Você vai ver que beleza que é. Eu acho que fica aí a dica para vocês, jovens que estão evangelizando outros jovens. Pegar o jovem por aquilo que ele tem de sensível. Por que vocês acham que o Estado Islâmico consegue convencer a juventude, o mundo inteiro? Vocês já me fizeram essa pergunta uma vez. Você teria a resposta? Se perguntasse para você, como é que eles conseguem, por onde que eles pegam os jovens? Não vai dizer que é pela internet, tá bom? Que é óbvio que é pela internet, mas por um negócio que o jovem tem muito bonito, que é o idealismo. Dizem os especialistas que é por aí que começa a estratégia deles. Então, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Então, jovem concilista que vai falar para o outro jovem, comece pelo idealismo, o idealismo que você tem, porque você é jovem. Não adianta eu ir lá falar para jovem, não é a mesma coisa. Agora, se for um jovem corintiano, aí eu consigo falar. Entendeu? Não? Entenderam? E o que o jovem, uma das coisas que o jovem tem de sensível, natureza, ecologia. Faça aí um programa, tem trilha por aqui ou não? Convida a rapaziada, faz um convite, vamos fazer uma trilha ecológica. Uma dica aí, ó, de evangelização. Nós temos que ter outros meios. Convida a rapaziada para uma trilha ecológica. E durante a trilha, dá umas paradinhas, umas mensagenzinhas ali, ó. Vai que cola. Entendeu? Eu fiz isso uma vez na trilha aqui na Santa Virgínia, Santa Virgínia, na Reserva Ecológica de Santa Virgínia, lá em São Luís do Paraitinga. Vamos fazer uma trilha com a rapaziada lá. E nas paradas, a trilha foi um retiro. A gente ia parando, refletindo na natureza, isso lá nos anos 90. Eu tinha cabelo repartido no meio. E ainda fazia rabinho.
dom que Maria disponibiliza? Os 7 dons do Espírito Santo. Esses dons estão em nós também. Então, como utilizar isso na nossa vida? Vamos começar pela questão da vida. Vou gastar o meu hebraico agora. Posso? Sim ou não? Diz que o Zé Rebola dizia no meu livro, cada um tem um jeitão besta de ser. Eu vou gastar o meu jeitão besta de ser. No hebraico, vida, na língua hebraica, ela vem de uma raiz, shaya, que vem de uma raiz primitiva, shavá. Shaya ou shavá no hebraico nos remete ao respirar, à respiração. Aí nós temos um substantivo lá, que é o shaya, significa viver, ter vida, permanecer vivo. Então, quando eu comecei lá dizendo que o primeiro dom que Maria disponibiliza para o projeto de Deus é a sua vida, vamos entender que Maria entrega todo o seu respirar e todo o seu viver a Deus. Só que se a gente ficar olhando para isso aí e achar lindo e maravilhoso, a gente fica mais ou menos como alguém que chega na frente. Quem gosta de doce? Ninguém gosta de doce? Eu gosto. Mas de uma boa picanha. Ela melhorou. Para quem gosta de doce, ou para quem gosta de picanha, se você chegar diante da coisa e ficar olhando, você vai só babar. Sim ou não? O que acontece muitas vezes com relação a Maria, nessas reflexões que a gente faz, é que a gente fica olhando, nossa, que coisa bonita, não? Maria entrega todo o seu respirar e viver a vida. E aí a gente faz como uma pessoa que chega diante de um doce ou de uma picanha e fica olhando e não pode. Então nós precisamos comer, precisamos mastigar isso, precisamos olhar para aquela frase em vermelho ali e dizer, opa, se eu já não vinha fazendo, então agora eu vou fazer. Se eu fazia, agora eu vou fazer melhor. Porque senão, entra por aqui, sai por aqui. Crer em Deus, dizia Blaise Pascal e Santa Teresa de Ávila, crer em Deus não é saber sobre Deus. Crer em Deus é sentir Deus, é experimentar Deus. Nós temos uma cabeça muito cheia de catecismo, de dogmas, de sabemos tudo o que pode e o que não pode, mas a questão é, eu estou experimentando Deus na minha vida? E como é que eu sei quando eu não estou experimentando Deus? 2 critérios importantes. Primeiro critério, o que está mudando na minha vida? Não vou nem perguntar quanto tempo você está no cursilho, quanto tempo você está participando, mas você tem que se colocar, como eu também, agora nesse momento, tenho que me colocar. O que está mudando na minha vida? A partir dessa Semana Santa, o que vai mudar na minha vida? Senão vai ser mais uma Semana Santa, vou participar da liturgia, vou entrar por uma porta, sair por outra, muita celebração, muita reflexão, muita homilia, mas e aqui? O que precisa mudar? E ó, desculpa isso, eu vou se atrever, hein? Mas o que você tem que mudar, você já sabe. Assim como o que Deus quer de você, Deus já sabe, você já sabe. É que muitas vezes a gente está assim, né? Ou assim. Então, Semana Santa é retiro. Retiro não é só no cursilho, não. Semana Santa também é retiro para toda a comunidade. E retiro tem que produzir conversão. Então, mudança de vida é um critério importante para saber se eu estou experimentando Deus. Segundo critério, compromisso libertador na comunidade. Eu diria no movimento. Questão que eu gostaria de colocar na sua cachola agora é o seguinte: o que você está assumindo no cursinho?
Qual é o seu grau de comprometimento? Porque o que a gente percebe na nossa igreja, claro que não é o caso de vocês, tá bom? Deixa eu falar antes que eu apanhe. Né? O que a gente percebe muito na nossa igreja é que muitos estão envolvidos com Jesus. Poucos estão comprometidos com Jesus. Você sabe a diferença entre envolvimento e comprometimento? Sabe, Pedro? Sabe? É a mesma diferença, sabe ou não? Sabe, eu falei lá. Falei nada, não falei nada. A diferença é a mesma de fazer bacon com ovos. Sabia? Já fez bacon com ovos? Qual é a diferença? Um fica melhor que o outro? No processo de fazer bacon com ovos, notem que a questão é que a diferença entre envolvimento e comprometimento. No processo de fazer bacon com ovos, a galinha está envolvida. Porque para ela botar 1, 2, 3 ovos, ela vai até fazer uma forcinha, mas não vai lhe custar muito. Agora o porco está comprometido. Entenderam a diferença entre fazer bacon com ovos? Na nossa igreja tem muita gente envolvida com Jesus. Ah, Jesus, meu melhor amigo. Ah, meu coração é só para ti. Tem um padre missionário muito pouco que eu conheço e fala, mentira. Porque se realmente tivesse, se o seu coração fosse de Jesus, você está fazendo o que na igreja? Catequese? Vai lá ver quem são os catequistas da sua palavra. Tem catequista? Vai ver lá na sua palavra quem são os catequistas. Sempre os mesmos. E às vezes umas senhorinhas, coitadas, se você tirar ela de lá, e nós estamos criticando, essa catequese que não serve para nada, de 30, claro, por que você não está lá? Pastoral da criança, cursilho é muito de pecado, né? Ação transformadora, compromisso. Vai na pastoral da criança da sua paróquia, ver quem que está lá. Sempre os mesmos. Por que você não está lá? Por que o cursilho não está lá? Por que eu não estou lá? Na semana teológica lá na faculdade de São José dos Campos, eu tive contato com um dado assustador. Na diocese, aqui não é diocese de São José dos Campos, né? Aqui é parecido. Na diocese de São José dos Campos, sabe quantos presos nós temos? Nos presídios? 15.000. Sabe quantos agentes da pastoral carcerária nós temos? 30. Eu não vou nem jogar esse desafio para vocês. Faça uma pesquisa aqui na sua cidade, nas paróquias. Quais tem pastoral carcerária? E as que tem, quantos tem lá trabalhando? E aí você vai em Mateus 25, eu estive preso, você foi me visitar, eu estava com fome, você deu de comer. Tem Vicentino aqui ou não? Vai lá nos Vicentinos, vê quem é que está lá, sempre os mesmos. Então, meu irmãozinho, seguir Jesus, você estar envolvido com Jesus é uma coisa, estar comprometido é outra. Por isso que o cursinho é importante, porque o cursinho sempre vai nos provocar ao comprometimento. Sim ou não? Porque, olha, não se iludem, desculpe aí, pode bater em mim e a Deus está aí para apanhar. Mas ficar, aliás, ela vai apanhar primeiro, tá? Porque eu saio correndo. Mas ficar só envolvido com o cursilho é muito pouco. Porque senão você cai num círculo vicioso. Trabalhar no cursilho para gerar encontrista, para trabalhar no cursilho para gerar encontrista. Não, o cursilho tem uma dimensão eclesial para fora, sim ou não? Sim. Ué. Então nós somos muito bom, método ver, julgar e agir, né? Ver a realidade. Nossa, maravilhoso. Cada reflexão, cada uma mais bonita que a outra. Julgar.
beleza. Quando chega na hora do agir, é sempre os mesmos. Então tem um padre amigo meu que fala assim, nós católicos, acho que ninguém igreja evangélica, nós católicos, diga lá, hein? Nós católicos gostamos de pescar no aquário. Jesus está mandando a gente avançar para águas mais profundas. Então, se essa tarde aqui servir para que vocês e eu também, porque o que eu estou falando serve para mim, servir para nós avançarmos pelo menos um passo além da praia e do porto seguro, já está bom demais. Vamos avançar. Agora na língua grega, ixi, lá vem o cara falar grego aqui, ó. Meu Deus do céu. No grego nós temos duas formas de falar da vida: bios e zoé. Bios tem a ver com o meio, com o modo de existência, é mais usado para animais, por isso biologia. Tem algum biólogo aqui, não? Biologia. Você é biólogo? Meu Deus do céu, nada, querido. Estou só falando do termo no grego. Mas tem um outro termo no grego, na língua grega, para falar de vida, que é o zoé, usado como vida. Então, no grego também nós podemos chamar a vida de psique zoé, ou seja, um ser vivo. Então, Maria é aquela que, enquanto ser vivo, disponibiliza a sua vida ao projeto de Deus. Você, jovem, não é um ser morto, embora você, enquanto jovem, deve conhecer muito jovem que está mais morto do que vivo. Sim ou não? Sim. Eu conheço vários. Padre Léo conhecia vários, né? Morto pelo crack, morto pela falta de oportunidade, morto pela manipulação dos meios de comunicação. O que nós estamos fazendo para dizer para o jovem: jovem, vem para fora, pegando um gancho na reflexão da querida do Lázaro. Jesus chegou na porta do túmulo e falou: Lázaro, vem para fora. Nós somos hoje chamados a dar continuidade da onde Jesus parou. Chegar na boca do túmulo da vida de muitos jovens e dizer: jovem, vem para fora, eu tenho uma proposta diferente para você. Eu experimentei Jesus, vamos nessa? Entendeu? Então fica aí o desafio. Maria é o sete dom do Espírito Santo. Primeiro dom da sabedoria. Como é que isso se dá em Maria? Maria, porque estava afinada com Deus, conheceu o seu plano e aderiu a ele. De novo nós voltamos naquela teclazinha. Qual é o plano de Deus para mim? Enquanto jovem, rapaz, moça, participante do cursinho, Deus tem. Experimente. É que não dá tempo, né? Mas seria legal se nós tivéssemos tempo para cada um ir ali, ó, e com toda a honestidade chegar diante de Jesus. O senhor quer que eu faça? Você já experimentou fazer isso? Chegar ali, ó, não está ali, ó. Nós não estamos falando de uma saudade do passado, estamos falando de alguém presente no nosso meio. Chegar ali diante de Jesus e: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Experimenta um dia. Porque a gente chega, vocês não, né? Só eu, né? Eu faço isso. Uma lista de pedidos. Parece que a gente está indo na farmácia, né? Ou então no supermercado. Uma lista de coisas que nós queremos. Mas o que Jesus quer de mim? E o que eu posso dar para Jesus? Será que não está na hora da gente inverter um pouquinho e: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Estou vendo aí uma camisa de São Francisco aí. Francisco vivia dizendo isso para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça?
Então, gente, eu acho que essa Semana Santa, ela é santa porque nos convoca e nos provoca a sermos honestos na nossa relação com Jesus, sinceros na nossa oração, como Maria foi. Eis aqui, estou aqui, vamos juntos. Então, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Será que eu não estou encostando no outro aí no cursilho? Na minha comunidade, será que eu não posso dar um algo a mais e ser presença do cursilho lá na minha comunidade? Uma questão que cada um sabe de si. O outro dom, o dom do entendimento. Como é que isso se dá em Maria? Maria viu no menino Jesus, numa criancinha frágil, envolta em faixas, sujo de cocô, sujo de xixi. Ela viu ali o Filho de Deus. Então é interessante porque nós queremos ver Jesus sempre louro, olhos azuis, bonitão. Mas e quando ele chega fragilizado na figura de um jovem usuário de crack na minha frente? Ou então de um avô e de uma avó que está sendo botado de lado lá dentro de casa, porque já está gaga, então não adianta mais envolvê-lo nas coisas de casa, porque bobagem, põe numa cadeirinha lá no quartinho, no canto, e deixa ele lá. De vez em quando a gente vai lá, dá um cafezinho para ele, para ela, está tudo certo. Então, uma questão importante para nós, discípulos missionários de Jesus, encontrar Jesus aonde ele se deixa encontrar, não aonde eu quero encontrar. Aonde ele se deixa encontrar. E aqui eu tenho que fazer uma pergunta para vocês e para mim. Como é que anda o meu relacionamento em casa? Porque eu posso andar com o tal de São Francisco pendurado no pescoço, posso andar com o anel de Tucum no dedo, sinal do compromisso com o projeto de Jesus, mas não cumprimentar o porteiro do prédio. Então, que raio de cristão sou eu? Que não sou capaz de, ao sair de casa, tomar a bênção da minha mãe, tomar a bênção do meu pai. Ah, mas meu pai é um chato de galocha. Tem pai que é chato mesmo. E São Paulo já identificava isso. Filhos, obedeçam aos seus pais. Lembra daquela passagem? Mas pais, eu vou usar o meu termo aqui, tá? Não foi Paulo, não usou esse termo, né? Pais, não encha o saco do seu filho. Tem pai, pai, Paulo diz de uma forma mais bonita, né? Ele diz, pai, não irritei seus filhos. Tem pai que enche o saco do filho, mas, como dizia o Legião Urbano, se o seu pai não te entende, é porque muitas vezes você não entende seu pai. Se o seu pai é quadrado, faça dele redondo. Desafio para o jovem cristão, mas não com discurso. Palavra bonita comove, exemplo arrasta. Uma coisa é eu aqui falando com vocês, outra coisa é eu lá em casa, é eu nos meus negócios, é eu no meu dia a dia, é eu no ônibus, é eu na faculdade, é eu lá no estádio de futebol. Lá eu também sou cursilista. Posso torcer, posso pintar, posso fazer um monte, mas não posso esquecer que eu sou cursilista lá também. Sim ou não? Sim. O bicho está pegando, que nem pegou essa semana. Qual é a atitude do cristão? Rapa fora. Não precisa pôr lenha na fogueira. E às vezes a gente esquece, acha que no cursilho, tudo bem, lá fora. É a desconexão que o Papa Francisco está falando muito, que existe entre nós. Né? Então vamos lá. Estou cansando vocês aí, né? Terceiro dom, conselho. Onde é que a gente vê isso em Maria? Maria, orientada pelo Espírito, orientou a comunidade. Olha que legal, né? Às vezes a comunidade está indo por um caminho e eu tenho um site aí, eu tenho uma pegada e eu posso ajudar essa comunidade, esse grupo, gente, porque eles não vão por aqui. Então,
Na medida que eu me deixo orientar pelo Espírito, eu também me torno orientador. Orientadora. Aquele que também se coloca à escuta. Outro dom, o dom da fortaleza, enfrentou cruzes, as cruzes do caminho. Às vezes a gente olha para uma vida, tem aquela foto lá, né? Muito bonito, né? Pombinho, mas tudo foi fácil na vida de Maria, né? Gente, vocês imaginem uma menina de 14, 13, 14 anos ter que explicar uma gravidez. Agora, para nós, é tranquilo isso, fruto do Espírito Santo. Vai explicar isso para as fofoqueiras e para os fofoqueiros de Nazaré. Por isso que alguns teólogos dizem que Maria teve que vazar e ficar uns tempos com a prima lá. Foi para servir, mas também foi para ver se a prima estava grávida, para ver se aquela locução interior não era coisa da cabeça de Maria. Frei Inácio Larrañaga fala isso no livro O Pobre de Nazaré. Maria foi para servir, mas foi para ver também se a prima estava grávida, que era Maria, mas não era Maria vai casar. Mas também foi para sair, se afastar do burburinho das coisas. Como explicar uma gravidez? Então, as coisas na vida de Maria não foram fáceis. Às vezes a gente confunde ter paz com ter ausência de problema. Ter paz não é ter ausência de problema. Ninguém mais do que Maria, ninguém mais do que José tiveram problema na vida, mas nem por isso deixaram de ter paz. Na física quântica a gente fala que paz não é ausência do movimento, é o equilíbrio do movimento. Um átomo, desculpe se eu falo de física, um átomo está em paz quando ele está no equilíbrio do movimento. Porque quando isso altera, ainda mais numa célula, a célula começa a se multiplicar, e aí já viu o que dá, né? Ela começa a comer as outras, e aí vira isso um câncer. O dom da ciência, viu? Deus em tudo, na luz, na sombra, na cruz e na ressurreição. Então, vamos entender uma coisa muito importante da Semana Santa. Jesus não era masoquista. Ele não quis morrer. Ele se entregou. É diferente. Ele não quis a cruz. Ele abraçou a cruz. Já assistiram o filme Acabando? Não? Então não percam. O livro vocês já leram, né? Então, assista o filme. Está maravilhoso. E aquilo ali não é nenhuma novidade. Porque a gente que já está na teologia há algum tempo, e quem vai ler o plano de Deus vai ver exatamente aquilo ali. Quer dizer, um Deus que não quer a cruz, mas que assume a cruz. É diferente. Portanto, diante da sua cruz, você não precisa ficar se esfregando nela. Abrace, que ela vai ficar mais leve de carregar. Porque se você ficar se esfregando, você vai sangrar. E o problema nosso é esse. A gente fica se esfregando os nossos problemas. Jesus não se esfregou nos seus problemas. Ele abraçou e ressignificou isso. Nós também, na força do Espírito, como Maria, podemos ressignificar as nossas cruzes. O dom da ciência, viu Deus em tudo, na luz, na sombra, na cruz, na ressurreição. O dom da piedade, sentiu-se filha muito amada. Aqui uma questão que eu acho que é o miolo da fruta do filme A Cabana, do livro A Cabana. Deus não é um juiz castigador. Deus é amor. E o amor ama incondicionalmente. E quando não é correspondido, ainda diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ah, para isso precisa poder, hein? Para isso precisa poder. Mas por muito menos a gente exclui a pessoa do nosso relacionamento,
do Face, fez isso aqui para nós, pronto. Já era. E o que é pior, ficamos na curva da estrada esperando a pessoa para pegar ela na primeira oportunidade. Vocês nunca viram isso não, né? Só lá em Jacareí que acontece isso, né? Bom, sétimo e último dom, temor. Temor não é medo, tem receio de perder a intimidade com Deus. A questão é, você tem receio de perder a intimidade com Deus? Já se confessou para a Semana Santa? Já buscou a reconciliação? Há tempo ainda, né? Cuidado, hein? De grão em grão a galinha enche o papo. De desculpinho em desculpinho, o seu coração vai sendo corroído. E aí quando você vê, já era. Foi-se, como dizia o outro. Maria foi como que plasmada nova criatura no Espírito Santo. Então, por isso agora ela é modelo para nós. Foi uma mulher encarnada. Maria foi concebida sem pecado original. Isso, porém, não a excluiu dos condicionamentos das tentações. Mas a proposta dela era muito clara. A opção dela era muito clara. Nós também temos que fazer uma opção muito clara por Jesus e seu projeto de vida. Enquanto mulher, Maria participa da historicidade, da dramaticidade do seu povo. Ela é uma mulher do seu tempo. Você tem que ser um jovem, uma jovem do seu tempo. Tem que ir no shopping, sim. Tem que ir lá assistir o Timão, sim. Todo mundo tem que ir assistir o Timão. Tem que torcer todo mundo assistir o Timão. Tem que sair passear, sim. Mas lembre-se, você é discípulo missionário de Jesus. Você ficar abrindo Bíblia na praça de alimentação do shopping, tá bom? Mas se comporte como um cristão lá. E o silêncio, como Maria, muitas vezes fala muito mais. Beleza? Bom, tenho 5 minutos ainda? Então eu queria fazer uma dinâmica aqui, ó, que nos ajuda um pouquinho a entender a força da juventude. A juventude tem uma força fantástica. E essa força tem que ser canalizada para o projeto de Jesus. Posso contar com alguns de vocês aqui para me ajudar ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vocês estão dormindo? Eu falei muito mole aqui. Você pode me ajudar? Pode. Tira o relógio. Você vai ter que dar um paranauê na quem está dormindo. O cara é grande, não. Você está dos lados ou não? Deita no chão, filho. É os dois lados. Agora eu preciso de 6 voluntários. Olha a coisa aqui, hein? Apareceu uma. Voluntária. Se for para levantar o fio, ela chama mais 5. Se for para levantar, já comeu aquela pizza hoje, não? não, daqui a pouco. Como é que é o seu nome? Fábio. Fábio, ó, fica assim, ó. Fica no pé. Fica firmão, só. As 6 queridas aqui vão erguer esse cara. Então, calma aí. Baixa. Pega assim por baixo. Sorte que até. Peraí, só. Não belisca a bunda dele, não. Ela tá beliscando a bunda dele. É isso, Sabrina. Você é hoje. Sabrina? Esse é o nome ainda? Sabrina? Não é chata, não. Não. Sabrina.
Agora, vou levantar aí, vocês estão dando risada aí, ó. Vai sobrar pra vocês também, pode levantar aí. Eu vou ter que ir ao fundão aí, ó. Chega aí, ó. Gabriel, não pode rir. Vamos aqui, vamos apertar o Fábio. A hora de chegar a 1,5 m de altura, vocês possam soltar. Ó, atenção, hein? Olha pra ele, não é pra mim, não, senão vocês não erguem ele. Ô, Sabrina, para de beliscar ele. Nós vamos contar até 3. No 3, vocês vão levantar ele até onde der. Bom? Silêncio total agora. Ai, é nóis, mano. Vamos lá. Tem fé, Fábio, agora. Fábio, não pode rir, Fábio. E vocês também não podem rir. Vamos lá. A contar, façam a parte de vocês. Vai. Vai estar ruim. Por serviço, isso aí vocês não conseguem nem cair. Vai. 1, 2, 3, já! Nossa, olha esse cara, pode soltar. Você vai levantar o pé do celular, ele vai levantar, ele é pica, mas deve ser como Um amigo assim, você não precisa de inimigo. Gente, sentemos. Gente, eu sei que eu falei demais numa tarde quente, mas se de tudo que eu falei vocês guardarem só uma frase: Jesus conta com você, já ganhei. Bom, não sei se ajudei, se compliquei ou se assustei, mas que eu tentei. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom,